Oi pessoal, aqui é o Rafa. Nesse vídeo eu vou utilizar o Simplex para resolver um problema de otimização de logística. Vamos lá? Certo pessoal, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like no vídeo, certo? Antes de falar um pouco sobre o que a gente vai fazer aqui, eu vou explicar para vocês o que é o Simplex. O Simplex ele é um software de otimização, hoje da IBM. Ele já foi uma empresa autônoma, já teve outras empresas que comprou. Se não me engano, primeiro ele era só o Simplex, depois a iLog comprou e depois a IBM comprou. Então ele é o Simplex, iLog e IBM. Enfim, é uma solução que foi feita especificamente para trabalhar com otimização, feita para lidar com grandes problemas, com grandes volumes de problemas. Claro que o nosso problema nem de longe é o problema ideal para se utilizar o Simplex, mas a gente vai utilizar ele aqui para mostrar para vocês essas três ferramentas que a gente tem aí no mercado para se resolver problemas de otimização. Claro que existem outros softwares de otimização, o Gurobi, que é muito mais moderno, por exemplo, que o Simplex, existe o Express, que é uma outra solução também de otimização, mas eu vou utilizar aqui o Simplex simplesmente porque é uma solução mais clássica e que eu já domino, já conheço. Ela sintetiza bem o que os outros softwares comerciais podem trazer para vocês, e agora eu vou fazer passo a passo, da mesma maneira que eu fiz com o Excel, da mesma maneira que eu fiz com o Python, mostrando para vocês como utilizar uma ferramenta comercial para resolver um problema de pesquisa operacional, certo? Pessoal, a gente vai começar o vídeo mostrando como baixar o software. É um pouco desorganizado, eu acho, o site da IBM, então eu vou fazer essa parte aqui no vídeo que eu acho que é interessante vocês entenderem onde achar o software, como baixar. Depois que baixar, a instalação dele é muito simples, mas a parte de achar ele é um pouco complicada. IBM Simplex. Opa, escrevi errado, mas deu certo, né? É esse link que você tem que procurar aqui. Vamos só colocar correto aqui. Ó, ele já achou aqui, é essa página que vocês têm que entrar. Aqui estão vários softwares da IBM de otimização, data science, blockchain, o próprio Watson, que é uma ferramenta de IA deles, está aqui nesse site, nessa exposição. Aqui temos duas formas de acessar. Se você tem algum vínculo com alguma universidade, mestrado, doutorado, graduação, se você tem um e-mail da faculdade, você pode clicar aqui, edições de professores e alunos, porque vai te dar acesso, além do software, a alguns cursos para você entender o software. Então é bem legal se você conseguir por esse acesso. Se não, você clica aqui em experimente gratuitamente, você vai ter que fazer um cadastro. Feito esse cadastro, você vai estar na mesma página que a gente vai estar aqui para fazer o download. Vou clicar aqui nessa parte de professores, porque eu já fiz esse cadastro, aí não faz sentido a gente fazer ele de novo. Aqui, quando a gente entra, você tem que clicar aqui para ver o See All, para ver todos os tópicos aqui que a IBM tem para oferecer de software. Vai carregar essa página, que são várias áreas de trabalho. A área de otimização está dentro da área de Data Science, então clica aqui em Learn More, em Data Science. Se tiver em português também, é Ciência de Dados, More, não tem muito segredo nessa página. E depois que você chegou nessa página, você clica aqui em Softwares. Clicando em Software, vai aparecer aqui o iLog Simplex Optimization Studio, que é justamente o Simplex, o software que a gente vai usar. Ela tem uma comunidade muito extensa no IBM, é muito bem documentada a ferramenta, tem cursos legais para aprender nessa ferramenta. O único problema, ou talvez nem tanto, né, depende da sua realidade, é que é uma solução paga. Se você tiver um contexto empresarial, comercial, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as licenças, é uma ferramenta super acessível. Se você está treinando, entrando no mercado, ou mesmo um acadêmico, não vale a pena pagar essa ferramenta. E a solução free, a solução sem ser a comercial, né, ela te dá uma boa margem para você trabalhar. Já vamos falar sobre essa parte de licença, mas primeiro eu quero concluir aqui com vocês como fazer esse download. Clica aqui nesse download, ele vai carregar para uma página específica, onde tem todas as versões do Simplex. Eu recomendo que você baixe aqui pelo HTTP, é muito mais rápido. Escolhe a GRIP, e aqui você vai ter que dizer qual que é o seu sistema operacional. Se você está lidando com Windows, Mac ou Linux, né? Se o seu Windows é 64 bits ou o tradicional. Como que o meu é para Mac, eu clico aqui nessa versão, faço download, vou ter o instalador normal dele, next, ok, não tem nenhum segredo da instalação. Você vai escolher a língua, você vai escolher os diretórios onde você quer que as pastas fiquem, como toda instalação de software normal. Clicou aqui, fez o download, abriu o instalador, next, ok, sem problemas nenhum. Essa é a instalação. É muito mais difícil você achar do que instalar de fato o software. Agora eu queria falar só um pouquinho sobre as licenças, como é que funciona o licenciamento do Simplex. E aqui eu preparei a página onde está a parte de precificação,
Ele tem basicamente 3 planos, eu diria até 2, né? Um que é o Free, que a mesma licença acadêmica também engloba essas restrições. Você pode resolver problemas com até 1000 variáveis e 1000 restrições. Se você tiver problemas, o que não é muito difícil na área de pesquisa operacional, tá? Problemas com muitas restrições ou muitas variáveis, sugiro fortemente que vocês troquem para a versão comercial, porque você vai ter todo um apoio, todo um suporte da parte da IBM para trabalhar com a ferramenta, né? Para você integrar, você vai ter acesso a rodar ela em servidores, você vai ter um pool de ferramenta muito mais completa, né, do que a edição free. A edição free ela te limita a, como eu te falei, número de variáveis e número de restrições. É o seu problema. Se você pode aplicar aqui para algumas licenças premium, específicas, se você quiser, e a licença de desenvolvimento dela é $200 por usuário por mês, né? É uma licença muito barata, né, visto por outros softwares de mercado, preparado para usar Windows, Linux e Mac, um suporte muito bom. Então recomendo, se for uma aplicação comercial, sem sombra de dúvidas, pague para a ferramenta. Se for para aprender, dominar a ferramenta, versão free, sem problemas nenhum, certo? Agora que a gente já entendeu como fazer esse download, já entendeu a precificação, como funciona a ferramenta, agora é a hora de mostrar de fato como funciona o Ciplex, certo? Pessoal, depois que vocês instalaram o programa, a primeira vez que vocês inicializarem ele, vai aparecer uma tela de boas-vindas que é diferente dessa tela que eu estou aqui. Pode fechar ela sem problemas, ou se você quiser explorar os tutoriais iniciais da tela também, sem problema nenhum. Mas se quiser replicar aqui o exercício que eu estou fazendo aqui, ou resolver o nosso problema, pode fechar sem medo essa tela de boas-vindas, e você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no canto superior esquerdo da tela, Arquivo, Novo, Projeto OPL, ou OPL Project, se você tiver com a versão em inglês. Clica aqui em Criar, para criar um novo projeto. Esse projeto já engloba toda a infraestrutura de arquivos que o Ciplex precisa para trabalhar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são. E aqui nessa telinha a gente digita o nome do arquivo, vou colocar aqui teste, por exemplo. A parte de baixo é o folder, ou onde você quer que esse modelo fique salvo, que essa pasta fique salva. Logo que você abriu o Ciplex a primeira vez, provavelmente apareceu uma telinha onde ela pergunta para vocês onde você quer salvar os seus projetos. Só definir aquela como default, marcar o check para não te perguntar de novo aquilo, e sempre ele vai assumir que você quer salvar os projetos dentro dessa tela. Beleza? Cliquei aqui, não precisa marcar nada aqui. Aqui ele te dá algumas opções se você quiser criar já alguns arquivos padrão. A gente vai criar tudo na mão aqui, não precisa dar um check em nada. Só dá o nome do projeto e clica em concluir. Aqui ele vai abrir uma pasta de teste e dentro já abre uma pasta de configuração, que é uma parte muito importante onde a gente vai executar o nosso modelo no Ciplex. O primeiro arquivo que eu tenho que criar aqui no Ciplex é um modelo, onde eu vou descrever o nosso modelo, tal qual eu fiz no Excel, na planilha, ou no código Python. Então eu vim aqui com o botão direito em cima da pasta de nome teste, clico aqui novo e vou criar aqui um arquivo de modelo. Ele vai perguntar qual que é o nome do arquivo, e eu vou dar aqui o nome de arquivo teste, para ficar tudo padronizado, né? Eu dei o nome lá do projeto de teste, o arquivo de modelo é teste. Ele vai ser um arquivo aqui, teste.mod. O arquivo .mod é o arquivo do Ciplex tradicional. Aqui ele já mostra aqui configuração, né, o meu nick e a data e horário que eu estou criando esse arquivo, quando eu estou gravando esse vídeo. Você pode editar, pode tirar, pode colocar outros defaults. Né? Aqui são como os comentários. E é aqui que a gente vai escrever o nosso modelo. Mas eu não preciso só do modelo. Eu preciso também dos dados, né, do modelo, que está lá na nossa planilha Excel. Então, para isso, eu vou criar um arquivo .dat, clicando com o botão direito em teste, novo, arquivo de dados, Oreira, se você estiver vendo em inglês, o seu software. É importante que o nome seja igual, para ele não dar nenhuma confusão, tá? Criei aqui um arquivo de dados. Esse arquivo de dados eu vou mostrar aonde eu vou estar a minha base de dados. Se eu vou pegar do servidor, se eu vou fazer uma chamada de API, se eu vou pegar de uma pasta que está no meu computador físico, qual pasta está esse arquivo. É a partir desse arquivo .dat que eu vou conectar os meus dados com o meu modelo, certo? Outro ponto importante antes da gente começar o nosso modelo de fato. Para resolver esse modelo, existem várias configurações de otimização que eu posso utilizar. Por quê? Porque eu posso fazer alguns experimentos, tipo tire algumas variáveis, coloca algumas restrições, ou usa algoritmo de solução A, B ou C.
Então, a partir do mesmo arquivo de modelo e arquivo de dados, ele conseguiu criar várias configurações e executá-las de maneiras diferentes. Então, aqui eu posso criar, por exemplo, outra configuração de execução. Vou criar a configuração de execução 1. Vou deixar o default aqui. Dentro dessa configuração de execução, agora eu vou clicar nesse arquivo .mod e vou arrastar para essa configuração de execução. Clico em OK e faço o mesmo para o arquivo .dat. Eu quero que essa configuração 1 ela use o arquivo .mod e o .dat que eu criei. Uma coisa importante, eu cometi um erro aqui. Para funcionar, eu tenho que ter o mesmo nome desses arquivos, tá? A minha configuração. Então eu deixo ele teste padrão aqui. Quando eu for executar o meu arquivo, eu vou clicar em cima de teste, nesse verdinho que está aparecendo aqui, botão direito, executar. Aí ele vai executar utilizando aqueles meus parâmetros de execução e esses dois arquivos, certo? Mas aqui eu vou fechar agora o meu projeto. Vou excluir esse projeto. Foi só para mostrar para vocês como funciona toda essa estrutura. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse outro projeto mercado, que eu já tenho ele aqui salvo. Clico aqui, botão direito em cima do arquivo, abrir o projeto. Ele abriu o projeto, eu já tenho então aqui os arquivos .dat e o arquivo o modelo no Excel, certo? Vamos começar aqui pelo modelo. Uma coisa importante, se você for consumir direto do seu computador a planilha Excel, não é uma regra, tá? Mas facilita muito a vida se o seu arquivo Excel já está na mesma pasta que o arquivo .mod e o arquivo .dat. Porque você não vai ter problemas de caminhos, você não vai se perder entre esses caminhos, não vai ter nenhum erro nesse processo. Então é mais fácil quando já está na mesma pasta. Sugiro fortemente que vocês sigam essa recomendação e bote o arquivo de Excel, que é a origem dos nossos dados, na mesma pasta desse modelo, desses outros dois arquivos, certo? O arquivo .mod, ele tem algumas facilidades, justamente por ser um software só de otimização. Ele utiliza aqui no arquivo .mod a linguagem OPL, Optimization Programming Language, uma linguagem de programação pensada para otimização, certo? E aqui eu declarei uma string, ou melhor, um conjunto de strings, né? E dentro delas eu coloquei aqui no meu CDs os bairros, por exemplo, com os nomes deles. O Simplex ele já permite uma série de integrações, permite que eu crie uma série de relatórios, e se você tiver algumas ferramentas de BI, como Power BI, ou Splunk, você tem diversas outras ferramentas de BI que você pode integrar com ele, né? Esqueci o nome daquela ferramenta bonitona de Splunk. Enfim. Existem várias ferramentas de dashboard que você pode integrar, né? Com o Tableau, lembrei, ele integra então com o Tableau, integra com o Splunk, integra com Power BI. Então, você criando essas rotinas nessa linguagem, você pode pegar o output do Simplex e mandar direto para essas ferramentas de BI para apresentar os resultados, para deixar bonitos os resultados, para mostrar o seu trabalho, certo? E aqui, então, eu digitei os bairros, por exemplo, aqui onde estão os CDs. Essa sintaxe, eu estou falando que é um conjunto de strings, dou um nome para esse conjunto, igual, entre aspas, todos os bairros. O mesmo para o mercado. Eu poderia colocar os bairros aqui dos mercados, só que tem mercado que está no mesmo bairro. Então, como um exemplo didático, só para facilitar, eu coloquei essa nomenclatura M e o número do mercado, certo? Agora aqui, os parâmetros, lembra, parâmetro é uma coisa fixa, lembra lá do nosso Excel, parâmetros são os custos, a quantidade de caminhões, né, que os nossos CDs conseguem ofertar e as demandas de caminhões necessárias por cada um dos mercados. E aqui é uma coisa interessante que essa linguagem OPL ela já é mais fluida do que o Python para a questão de otimização. Por quê? Porque esse modelo aqui ele conversa muito com aquele modelo matemático. Essa linguagem ela lembra muito aquela linguagem matemática que a gente começou há uns 2 vídeos atrás, onde a gente formulou esse problema, certo? Vou deixar linkado aqui o vídeo para vocês, caso vocês queiram dar uma relembrada na formulação matemática, sugiro que voltem lá no vídeo, vejam como foi feito aquele bando de somatório e comparem com a linguagem OPL, quais as vantagens que a linguagem OPL traz pra gente. Eu chamei de custo aqui a minha matriz de custos, ela é float, como a gente já sabe, float é aquele número com vírgula, e aqui eu digo que a entrada da linha é cada um desses CDs, e a entrada da coluna é cada um desses mercados. E tenho que deixar esses 3 pontos, por quê? Porque esses valores aqui vão ser preenchidos pelo que vier do arquivo .dat. Esses 3 pontinhos significam exatamente isso. Olha, modelo, eu estou falando para você
que os valores do parâmetro custo, eles vão vir do arquivo.dat. E lá eu tenho uma maneira de trabalhar com isso, certo? O mesmo aqui para oferta, a única diferença é que a oferta é só um vetor, né? Ela é aquele nosso vetor de 5 posições, e demanda é aquele nosso vetor de 36 posições. A diferença é que é um número inteiro, não pode número com vírgula. Lembra, não faz sentido ter meio caminhão, não faz sentido ter 0,12 caminhão. Tem que ser 1, 2, 3, 0, números inteiros. E positivos. Por falar em inteiro positivo, aqui, quando eu declaro a variável, a maneira de falar isso é com essa sintaxe aqui na linha 20, o dvar. Quando eu falo isso, eu estou declarando uma variável. E o int mais significa que são inteiros positivos. Dessa maneira, eu não preciso, igual eu fiz lá no Python, colocar uma restrição de números negativos. Eu não preciso falar que eu só quero caminhões positivos e inteiros. Quando eu declaro que a minha variável é inteira positiva, o simplex já entende isso. Eu não preciso modelar isso de forma explícita aqui no simplex. E da mesma maneira que eu criei lá no Python a variável x, que multiplica a variável custo na minha função objetivo, eu crio a variável x aqui, que ela, para cada CD e para cada mercado, ela vai me dizer quantos caminhões vêm de um CD para um mercado, certo? E agora a minha função objetivo, que é a somatória, né? Eu vou multiplicar essa matriz por essa e vou somar todos os números dessa matriz. Se você lembrar, lá no vídeo que eu já deixei linkado aqui, da modelagem matemática, eu modelei isso com somatório de somatória. Vai estar aparecendo aqui em algum lugar esse somatório de somatória para vocês também, para vocês relembrarem qual que era essa linguagem. E aqui, como é uma linguagem específica para otimização, eles tomaram, né, a liberdade de criar a linguagem de maneira bem fluida, para você entender o que você está fazendo. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, um somatório de somatório. E a sintaxe para isso é sum. Sum eu vou somar, é um somatório, de todos os elementos de CD, de todos os elementos M de mercado, e aqui eu indexo ele por CD e por M. Então eu estou multiplicando aqui a minha variável, que é o que o meu modelo vai dizer como resposta, pelo parâmetro custo, certo? Que está aqui do outro lado direito. E eu quero minimizar, ou seja, eu quero o valor mínimo possível desse arranjo logístico. As outras restrições, como eu coloco as restrições no Cplex, eu escrevo subject to, que do inglês é restrito a, né, ou sujeito a, coloco entre chaves as minhas restrições. Aqui eu posso dar um nome para a restrição? Posso, mas como é um problema pequeno, eu não preciso nomear minhas restrições. Em problemas grandes, quando você trabalha, por exemplo, com relaxamento de restrições, onde você vai brincando, se eu tirar essa restrição, eu fico próximo ou não de ter uma solução global ou não. Lembra, aqui a gente está dando com um problema didático, é o primeiro contato, acredito, de muitos de vocês com PO, então é normal eu criar um problema didático que sempre vai dar para resolver. Mas a vida real, no mundo real, boa parte do seu tempo é discutindo soluções de problemas. É tentando modelar um problema que ele chegue numa solução. Não necessariamente a sua primeira modelagem vai te levar a uma solução. Mas aqui, como a coisa é simples, eu não vou fazer um problema grande, a gente já sabe que esse problema tem solução, então não tem necessidade de colocar mais problemas, colocar outros nomes nas restrições para fazer essa inspeção como se fosse um problema grande, certo? E as nossas restrições já conhecidas, a restrição de oferta, onde eu vou ter uma restrição para cada CD. Esse for all aqui é um loop, onde eu vou iterando, né? Para cada CD ele está criando uma restrição aqui de menor ou igual. Então ele pega o CD aqui, por exemplo, Alto da Lapa, ele vai substituir Alto da Lapa aqui em CD e pegar a oferta correspondente de CD aqui, da Alto da Lapa, e vai somar todos os mercados, os 36 mercados aqui. E ele tem que ser menor ou igual à oferta. O mesmo vale para a demanda. Para cada mercado, ele vai dos 36 mercados, ele vai substituir esse eminho aqui, aqui e aqui, e vai criar um somatório de todas as variáveis aqui na linha 36. Bom, agora que eu já sei o meu modelo, eu tenho que mostrar para vocês da onde vêm essas informações, certo? Se você está lidando com um sistema operacional Windows, você pode utilizar dessa ferramenta aqui que é o Sheet Connection. Com o Sheet Connection, você consegue, por exemplo, linkar uma pasta. Eu posso dar o nome da pasta aqui. Aqui é a pasta Logística Transporte. Vou pegar esse nome aqui.
Eu copiei esse nome. Aqui, por exemplo. Então, eu posso colocar no mesmo diretório o arquivo .mod e o arquivo .dat. Vou pegar o nome exatamente como está escrito aqui do arquivo Excel, colocar aqui no arquivo .csv, ou aqui não é um CSV, né? Aqui é um XLSX, que é um arquivo Excel, né? Essa é a extensão para arquivos Excel normais. E a partir disso, ele vai abrir o Excel, vai pegar as minhas variáveis de custo. Aqui eu posso dar um nome para um grupo de variáveis, eu posso especificar quais linhas e colunas estão aquelas variáveis, aqueles parâmetros, perdão, que eu quero colocar na variável custo. O mesmo para a oferta, o mesmo para a demanda, certo? Só que para o Mac e o Linux, ele não funciona dessa maneira porque ele não reconhece o arquivo XLSX nesses sistemas operacionais. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei de maneira explícita esses valores. Eu rodei o nosso programa Python da última aula e coloquei esses valores de uma forma explícita aqui através de vetores. Coloquei o nosso supervetor, né, que é a nossa matriz, coloquei os 5 vetores aqui dos respectivos custos e chamei ele de custo. Importante, esse nome custo aqui tem que ser exatamente esse mesmo nome aqui, custo, senão ele vai se perder no processo. O mesmo vale aqui para a oferta e o mesmo vale para a demanda. Certo, uma vez que eu já descrevi o meu problema, uma vez que eu já coloquei a minha fonte de dados, agora eu tenho que executar esse problema. Criei aqui o meu modelo de logística, né, uma configuração de execução, vou arrastar o meu arquivo .mod ali para dentro, ok, vou arrastar meu arquivo .dat ali para dentro, ok, e agora eu posso vir aqui em modelo logística, clicar com o botão direito e clicar em executar. Quando eu cliquei em executar, ele vai começar a rodar. Como é um problema rápido, ele vai resolver quase que instantaneamente. Problemas maiores, ele demora um pouquinho mais. E aqui ele trouxe a solução para a gente. E, não por acaso, a nossa função objetiva tem exatamente os mesmos 13.750,30 centavos como valor ótimo. Exatamente o mesmo valor que a gente achou no Excel, exatamente o mesmo valor que a gente achou no Python. Qual é a vantagem agora de utilizar o Simplex? É que, além de ele já facilitar a sua integração com outras plataformas, ele tem otimizadores muito mais robustos, muito mais preparados para lidar do que alguns estimadores open source, alguns otimizadores open source. E além de que ele tem a vantagem de você poder inspecionar ele de maneira mais bonita. Aqui, por exemplo, Alto da Lapa aqui, eu já sei que mandou para o Mercado 1 0 caminhões. Os caminhões do Alto da Lapa vieram do CD de Cidade Dutra. E eu consigo ter uma qualidade visual um pouco melhor. Eu consigo saber o que está nas variáveis, abrir aqui minha matriz de custo, abrir aqui a minha demanda, conferir todos os meus valores, posso conferir aqui a minha resposta e aqui a minha oferta. Utilizando o Simplex para esse problema não é a melhor solução possível. Por quê? Porque isso é uma bazuca para matar uma formiga. Se a gente fosse fazer esse problema de fato, se esse problema tivesse dimensões, o Excel seria a ferramenta adequada, sem sombra de dúvidas. Eu fiz esses 3 exercícios para mostrar para vocês essas 3 ferramentas. Na medida que essa playlist foi evoluindo, a minha ideia é trazer aplicações cada vez mais comerciais, cada vez mais próximas da realidade, onde você tem vários modelos, por exemplo, encadeados, a resposta de um modelo de otimização encadeia com outro, e o Simplex é muito bom para você rodar problemas encadeados, onde o input de um problema de otimização é o output do outro, e, além disso, ele tem uma equipe de suporte fantástica, então se você tiver uma empresa, se você quiser fazer isso profissionalmente, use o Simplex, certo? Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui para você ainda um vídeo de análise, onde eu vou mostrar como, a partir dessa solução, a gente pode fazer um relatório de análise para devolver o nosso problema lá para a Mara, que supostamente, né, contratou a gente, presidente do supermercado X, para resolver esse tipo de problema. Mas a ideia principal dessa primeira parte dessa playlist de vídeos é vocês se ambientarem com a linguagem de otimização, entenderem um pouco da natureza da pesquisa operacional e entenderem essas 3 ferramentas, como utilizar essas 3 ferramentas para resolver problemas de otimização da melhor maneira possível, seja no Excel, seja no Python ou seja no Simplex. Pessoal, se você me acompanha até aqui, por favor, deixa esse like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!